Lá na capital federal, Daniel Hittner, que também acompanha essas reações a esse anúncio de Donald Trump. A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, a AmCham, ela fez um alerta sobre impactos severos na economia. Daniel Hittner, boa noite. Detalha esses impactos severos para a gente. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A AmCham Brasil é uma entidade que reúne mais de 3 mil empresas com laços entre Estados Unidos e Brasil e que representam mais de 30% do PIB brasileiro atualmente. Essas empresas se manifestaram ainda há pouco por meio de uma nota da AmCham, alertando sobre esses impactos severos na economia, lembrando que a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos é crescente, é bastante vigorosa e fazendo um apelo. A AmCham faz esse apelo por racionalidade e uma solução negociada entre os países. Esse é o chamado da AmCham e eu queria trazer também, Márcio, a seguinte informação. Já no passado, quando os Estados Unidos, o governo americano, começava a preparar as tarifas recíprocas no dia da libertação, 2 de abril, a AmCham já havia escrito, se posicionado para o USTR, que é o Escritório de Representação Comercial da Casa Branca, lembrando que o Brasil tem, entre todos os países do G20, o terceiro maior déficit com os Estados Unidos, ou seja, o comércio entre os dois países é bastante superavitário aos Estados Unidos. Só nos 5 primeiros meses desse ano foram US$ 1 bilhão. Além disso, se a gente for pegar um período de 10 anos, de 2015 a 2024, os Estados Unidos acumularam com o Brasil um superávit na área de serviços de 165 bilhões de dólares. Aí a gente está falando de tecnologia, produtos digitais e financeiros, turismo, companhias aéreas, ou seja, uma relação, segundo a AmCham, mais favorável aos Estados Unidos do que ao Brasil, mas em que as empresas brasileiras, obviamente, também saem ganhando. Márcio, eu conversava agora há pouco com uma fonte de alto escalão do governo, aqui no Palácio do Planalto, que dizia o seguinte: é cedo para se falar em respostas comerciais e econômicas. A reunião de agora há pouco foi, sobretudo, para chegar a um consenso dos termos políticos, da resposta política que, segundo essa fonte, precisava ser dada, precisava ser clara e que, no âmbito judicial, o Brasil, obviamente, segundo essa fonte, não retrocederá em nada no processo relativo a Jair Bolsonaro e a trama de 8 de janeiro, como se costuma dizer. Mas vai, segundo o próprio presidente Lula, e como a Thaís disse aqui, e algumas fontes dela não concordavam com essa decisão, aplicar tarifas retaliatórias. Pelo menos é o que diz ou indica com uma certa clareza o presidente Lula. A dúvida é, vale a pena reagir a uma, desculpa o termo, uma irracionalidade que vem de um lado e tentar reagir a essa irracionalidade, Hittner? Márcio, também trago essa informação que eu apurei agora há pouco. O governo brasileiro já vinha estudando há alguns meses, desde antes desse dia da libertação, 2 de abril, quando Trump anunciou as tarifas recíprocas para todo mundo e depois baixou para 10% a fim de negociar. O Brasil já vinha mapeando possibilidades de retaliação contra os Estados Unidos. O que o governo brasileiro chegou de conclusão com esses estudos todos, com esse mapeamento? Que se colocar sobretaxas a bens americanos, estaria dando um tiro no próprio pé, porque a gente importa dos Estados Unidos muitos bens intermediários, usados pelas indústrias brasileiras nos seus processos fabris. Portanto, colocar tarifas adicionais a produtos americanos seria encarecer o próprio processo de produção no Brasil. Para onde vai isso? A reunião hoje no Palácio do Planalto não tratou disso, o Brasil vai verificar com calma, mas para onde esse mapeamento? A lei de reciprocidade comercial também prevê a possibilidade de suspensão dos direitos de propriedade intelectual,
ou seja, a suspensão das patentes americanas. E é por aí que vai a discussão, segundo me garantem aqui as fontes, que você tem, por exemplo, patentes de medicamentos, royalties de direitos audiovisuais, indústria cinematográfica, sementes e fertilizantes. Cada vez que o Brasil importa fertilizantes para a sua produção agrícola, precisa pagar royalties e até tributação de dividendos. Isso poderia estar na mesa. Tributar mais dividendos das empresas americanas remetidos aos Estados Unidos seria também uma dessas possibilidades. Então, a gente não deve ter nada muito na linha de tarifas adicionais sobre produtos americanos que são importados pelo Brasil. E sim, alguma coisa na linha de propriedade intelectual, suspensão dos direitos de patentes. É por aí que vai, Márcio, mas ainda muito incipiente. Esse é o diretor da CNN Brasil em Brasília, Daniel Rittner. Obrigado, Daniel.